vezes, não Pega sei meu por quê. celular, por favor. A gente já está no ar, é? Boa Ao noite vivo. para todo mundo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse momento de extrema importância para a juventude LGBTQIA+, aqui de João Pessoa e da Paraíba. Pelo menos eu estou falando enquanto Maria Quitéria, né, uma ativista que sempre luta por essas visibilidades das juventudes e tudo mais. Então, hoje a live é sobre a juventude lésbica e bissexual, construindo um novo amanhã, né, que é em parceria com o movimento do Espírito Lilás, o MEL, que tem o apoio do Fundo Baobá, com o projeto Equidade Sim, Racismo Não, né, o núcleo antirracista da Maria Quitéria, e também a gente vai estar junto com a conselheira tutelar Verônica, né, Verônica, que é conselheira tutelar da região, educadora popular, militante do DH de crianças e adolescentes, representante na Comissão Gestora de Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e representante na REDEX e na EPETI. FEPET. É o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. Maravilha. Seja bem-vinda. E com Maria Eduarda, que é uma ativista, uma mulher lésbica, militante do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria e do Levante Popular da Juventude. Ela é estudante do IFPB e atleta. E também quem vai estar conosco essa noite é JW Ferreirinha, né? Conhecidíssimo, tecnólogo, professor em radiologia, fundador do MEL, Guerreiros do Vale da Paraíba e militante LGBTQIA+. No card, o convite tinha Janine como mediadora, mas infelizmente, por força maior, ela não pôde, mas eu vou estar aqui com vocês hoje, nessa conversa bacana que vai acontecer. Então, sejam bem-vindas e bem-vindes e bem-vindos mais uma vez. E aí, eu quero que vocês comecem dando uma boa noite, falando que vocês, de onde vocês vêm, como é que vocês estão, e a gente vai fazer no formato roda de conversa, ninguém vai sair da tela, um pode se meter na conversa do outro, claro que esperando o outro, a outra, terminar a sua fala, né, contribuir, porque eu acho importantíssimo isso, que às vezes a gente fica em live, aí a gente escuta a palavra que dá vontade de falar, e depois passa, e ninguém lembra mais, eu acho que uma roda de conversa bem dinâmica vai ser muito legal. E aí, você quer começar, Eduarda Ferreirinha, Verônica? Se quiser que eu comece... Eu posso começar. Posso começar? Pode. Eu sou Cris Pereira, né? Estou como coordenadora administrativa do Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria. Estou ativista no Maria Quitéria desde 2014. E, por enquanto, eu acho que eu quero falar só isso. Eu sou Verônica Oliveira, estou conselheira tutelar pela segundo mandato na região de Mangabeira, em João Pessoa. Sou ativista de direitos humanos de crianças e adolescentes e de direitos humanos
Quem é ativista de direitos humanos abraça todos os direitos, né? Todas as bandeiras. E estou aqui para contribuir, tentar falar um pouco sobre os direitos, né? Dos adolescentes e das adolescentes LGBTQIA+, porque os deveres são nossos de adultos de garantir seus direitos. Boa noite a todos. Eu me chamo Eduarda, faço parte da Ministério de Juventude e estou aqui, né, para falar sobre a minha experiência como jovem lésbica, como jovem em movimentos sociais. E é isso. Escutando. Meu nome é José Valmir Ferreira, né, mais conhecido como Ferreirinha. Aí, para projeto, como professor, eu assino JW Ferreira. Eu sou de Itabaiana, mas fui um dos fundadores do MEL. Após não conseguir interiorizar o movimento LGBT dentro do MEL, eu pedi para sair do MEL, peguei uma carta de renúncia e fui interiorizar o movimento. Bem que dentro do MEL eu fiz duas grandes ações de interiorização. Foi o primeiro encontro LGBT do Alto Piranhas, lá em Cajazeiras, no ano 2000, com 9 cidades e 80 LGBTs de 9 cidades. E depois, em 2002, a primeira parada gay de Cajazeiras. E dei suporte às paradas gays de Mari, de várias cidades de Itabaiana, aí fundei o Guerreiro de Itabaiana. Então, assim, a minha militância foi muito voltada eu saí do interior, fui para a capital, ajudei a fundar o MEL, fiquei 12 anos na direção do MEL, e depois eu regressei para os interiores, estruturando os movimentos do interior. Que, ao mesmo tempo que surgiu Quitéria, Astrapa, surgiu Guerreiros, surgiu HCG, surgiu o grupo de Cabedelo, o grupo de Alhandra, o Melica de Cajazeiras. Então, assim, foi um grande boom no interior da Paraíba, o surgimento dos movimentos LGBTs. E eu estava por trás, porque eu tenho várias formações. Eu tenho 5 cursos técnicos, incluindo o de contabilidade, chegando ao agronegócio, e tenho três graduações e 3 pós. Então, assim, eu sempre atuo na área de meio ambiente e na área de saúde, e leciono também, né? Então, assim, o meu intuito aqui é falar um pouco sobre a questão do suicídio, que eu andei fazendo uns cursos através do SUS, e daí calhou com a morte do filho de Valquíria, e daí eu falei com o Felipe e com o Kleber a necessidade da gente trabalhar essa parte, né, de prevenção ao suicídio, começando por prevenir a depressão, né? Eu acho que está faltando, mesmo antes da pandemia, gente, está faltando a gente se encontrar para se capacitar ou para a gente renovar as nossas propostas. Que maravilha. A proposta é essa mesmo, a gente ir conversando, e aí a gente sabe da realidade, como o Ferreirinha bem colocou agora, né, da realidade das adolescentes e dos adolescentes, de uma forma geral, mas em especial as adolescentes e os adolescentes LGBTQIA+, né, que muitas vezes são negligenciados nos seus direitos, por conta da orientação, da identidade de gênero, e aí, nesse contexto, a gente sabe que quem já foi adolescente, quem já foi jovem, o que é que a gente passou, né? E aí a gente, em critérios, vem refletindo o que é que mudou, o que é que avançou, se não avançou, como é que vai, como é que vem. E aí eu acho que é uma realidade que todas vocês e todos vocês podem falar também, contribuir com a realidade enfrentada pelos adolescentes, os jovens, hoje, né, LGBTQIA+, do lugar onde vocês trabalham, do lugar de onde vocês estão, da comunidade que vocês ocupam, da realidade que vocês enfrentam. E aí fiquem à vontade para os comentários e as observações. Eu só queria pontuar que a gente tivesse um pouquinho de preocupação com o tempo da fala, né, para que a gente não ultrapasse também o limite da fala e deixe o outro companheiro com menos tempo,
Então, para a gente ter um pouquinho de observar um pouquinho assim, até 5 minutos, uma observação, porque dá tempo todo mundo colocar a sua opinião, tá certo? E aí eu vou ficar observando isso, e quando eu fizer assim, ou assim, ou ou abrir o microfone e dizer, tá bom, aí todo mundo vai entender. Brincadeiras à parte, isso é um assunto muito sério, muito precioso. Fazemos parte do movimento social, né, gente? Pois é, Cris, eu acho... Está dando para me ouvir bem? Estamos. Eu acho Estou. que essa fala de Ferreirinha, ela é uma preocupação, eu acho que quase que geral, né? Daqueles que têm um mínimo de sensibilidade de perceber que as nossas juventudes, que são várias juventudes que nós temos, né? Que as nossas juventudes estão sendo bombardeadas com uma sociedade que conseguiu, que resolveu tirar a máscara e está se mostrando cada vez mais preconceituosa. Eu, como conselheira tutelar, as pessoas do movimento LGBTQIA+, sabem que quando tem esses casos, sempre me procuram casos de todo tipo de homofobia, lesbofobia, sempre me procuram quando acontece com adolescentes, porque, infelizmente, não existe uma formação para os conselheiros tutelares, para compreensão deste lugar, desse lugar de dor, né? E aí a gente faz parte de uma sociedade que alguns colegas trazem mesmo a dificuldade de trabalhar. Eu acho que não é justificativa, mas prefiro ver dessa forma, para não sofrer mais também, nesse lugar que estou. Mas nós temos nos deparado com uma quantidade enorme de adolescentes se autoflagelando, tentando suicídio, justamente porque sofrem a homofobia ou a lesbofobia intrafamiliar ou a institucional, né? Hoje eu estava falando, eu fiz um atendimento de um caso de que a escola não está sabendo lidar com a questão do nome social do adolescente. Falei com o adolescente se sente violado nos seus direitos. E, na realidade, ele está realmente sendo violado no momento que existe uma lei, que existe uma resolução já do MEC, desde 2018, né, que garante que ele tem o direito ao nome social, ao uso do banheiro feminino, porque ele é uma adolescente, me perdoe, uma adolescente trans, uma menina trans, e não está sendo garantido seus direitos. A escola, por sua vez, não teve nenhum tipo de formação para lidar com essa situação, né? Então, o Conselho Tutelar ele existe para fazer essa mediação e dizer para a escola, olha, esse direito precisa, porque a gente zela pelo cumprimento do direito, esse direito desse adolescente precisa ser garantido, e de cobrar das gestões que garantam a formação para o gestor da escola, o gestor do posto de saúde, os gestores, de uma forma geral, para que eles violem o direito desse adolescente. Porque assim nós vamos estar garantindo o direito desse adolescente. Agora, é muito difícil, porque a sociedade ela está muito cruel, principalmente com a juventude, com os adolescentes. E a sensação que a gente tem é que cada dia mais o preconceito cresce, ao invés das pessoas melhorarem, elas estão piorando. Esse é um sentimento. Eu não quero acreditar, Ferreirinha, que isso seja verdade, mas no lugar onde eu estou, onde eu vejo violências atrás de violências todos os dias, a gente vai ficando um pouco angustiado. Mas eu acho que a Eduarda, né,
que essa jovem linda e maravilhosa que está aí fazendo toda a diferença, ela vai levantar meu astral na fala dela, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza. Vem, Eduardo. Boa noite. Sobre o que a senhora falou sobre a Ai, homofobia, senhora, meu Deus, não senhora. é o modo de falar, o respeito. Mas, tipo assim, sobre o que você falou sobre a homofobia, não tem só homofobia na escola, como tem o racismo, o assédio, não só na escola, como na própria casa, nos próprios familiares. Eu digo isso por experiência própria, por conta que, tipo assim, muitas das vezes o jovem, eles querem ajuda, eles procuram ajuda, não só ajuda como psicologicamente, como fisicamente. Então, tipo assim, eu mesmo precisei de ajuda. Então, eu não corri a conselho tutelar ou a outro sentido, mas sim aos movimentos sociais. Então, o que me ajudou foi os movimentos sociais. Então, tipo assim, eu passo o meu exemplo e minha experiência para outros jovens, porque muitas jovens lésbicas, meninas bissexuais, até héteros mesmo, chegam para mim e pedem conselho. Duda, como é que eu faço? Duda, como vai? Como é o procedimento? Então, ao mesmo momento, eu ligo para alguém do Maria Quitéria, ligo para alguém do Levante e peço alguma opinião, alguma que me concentre e eu possa indicar o jovem como aí, entendeu? Então, tipo assim, eu mesmo já sofri homofobia na escola, me chamavam de Maria Machão, porque eu defendia as meninas. Eu defendia as meninas por conta que os caras queriam bater na bunda das meninas, queriam abraçar à força, sempre tem aquele negócio chato. Então, eu nunca curti isso, nunca curti negócio dessas brincadeiras pesadas. Então, tipo assim, eu acho que o jovem tem que ter seu respeito, seu espaço, seu direito, porque da mesma forma que o adulto tem o seu espaço e seu direito, por que o jovem não pode ter? Então, o suicídio, muitas das vezes, as pessoas que sofreu assédio ou que têm homofobia, chega a esse ponto, entendeu? Ao ponto do suicídio, ao ponto de se mutilar, por conta que muitas das vezes não tem ajuda. Muitas das vezes acontecem várias coisas e isso torna traumas, entendeu? Não consegue falar, não consegue fazer o diálogo com alguém, não consegue confiar. Então, para o jovem se abrir hoje em dia é bem complicado. Tem alguns jovens que não gostam de psicólogo, por experiência mesmo, eu não gosto de psicólogo, mas eu sei que eu preciso ir para minha melhora. Então, tipo assim, é bem complicado, porque a gente jovem passa por muitas coisas. E principalmente porque fica aqui, ó, não sai. E para sair é muito complicado. Não é É fácil. preciso de psicólogo. Para sair, é preciso de psicólogo. Não só psicólogo, como você pode ter uma pessoa como diálogo. Tipo, eu tenho um diálogo aberto com uma pessoa, então eu converso sobre tudo com essa pessoa, entendeu? Então, se eu converso sobre tudo com essa pessoa, pra mim, eu não preciso de psicólogo, entendeu? Mas sempre temos que procurar ajuda, sempre temos que estar ali, firme e forte, sabe? E principalmente porque quando a gente é lésbica, ou bi, ou trans, ou gay, ou do LGBTQIA+, P, se a pessoa for disso, eu acho que a gente precisa de mais ajuda, por conta que as pessoas sabem muito julgar e apontar o dedo ao jovem, mas para ajudar são poucos. Então, para mim, as pessoas que mais ajudam os jovens são os movimentos sociais, porque ocupa a mente deles com oficina, várias coisas. E é isso que eu acho, sabe? E qualquer coisa eu falo de novo, se eu tiver outro diálogo sobre outra coisa. Ela arrasa, né? Eu vou pedir licença à Ferreirinha, só porque olha como a gente, como eu acho que
a falta do conhecimento do papel do Conselho Tutelar me entristece, mas não é por conta da sua fala, Eduarda, é porque eu acho que, por exemplo, se eu for contar a minha história para você, você vai ver que esse lugar Conselho Tutelar, ele foi pensado, ele foi criado para ser um espaço onde tivessem pessoas dos movimentos sociais. Olha, eu fui uma menina que nasci e me criei numa favela no Rio de Janeiro, saí de lá com 18 anos, fui atendida pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, porque eles faziam um projeto na favela e minha mãe colocava a gente em tudo quanto era projeto, com medo. Ela dizia assim, eu estou com medo de repente, vocês começarem a fazer coisa errada. É a realidade das crianças das comunidades. Só que na minha época, o movimento ia para dentro da comunidade. E aí, eu sou fruto desse movimento. Eu comecei a militar nesse movimento. Eu comecei a atuar dentro do movimento social a partir da defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu hoje sou conselheira tutelar e o Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Ele não está desvinculado do movimento social e ele não pode estar. Mas para ele não estar desvinculado do movimento social, as pessoas, os cidadãos, principalmente os movimentos sociais, precisam se organizar e eleger conselheiros que tenham compromisso com os movimentos sociais. O problema é que acaba virando um cabide de emprego de vereador. E a gente precisa cortar de gestões. O candidato da gestão A, da gestão B. Precisa cortar isso, porque o nosso papel é fazer a defesa dos direitos da criança e adolescente. Independente da sua orientação sexual, da sua cor, da sua classe social. A gente precisa começar a mostrar para a população para que viemos. Nós estamos... Olha, ouvi de uma jovem, quase adolescente. Quantos anos você tem, Eduarda? Eu tenho 16. Você é um adolescente. E você olhar e falar assim, eu não procurei o conselho... porque você não tinha esse conhecimento desse papel do Conselho Tutelar. Você também, porque foi passado para você que o Conselho Tutelar era um órgão punitivo, que punia o adolescente. E não é isso, né? Esse não é o nosso papel, né? Então, assim, eu só queria fazer esse esclarecimento e dizer que psicólogo é a melhor coisa do mundo, Eduarda. Ah, Eduarda, eu tenho 13 anos que eu faço terapia. Se eu não fizesse terapia, eu já estava doida. Eu tenho que concordar dessa imagem do Conselho Tutelar perante a sociedade, principalmente por experiência própria, por ter procurado o conselho em algum momento da minha vida, para outro fim a não ser o punitivo. E até as pessoas que me atenderam se surpreenderam porque não sabiam lidar com a situação. É triste. É triste, é triste. E o psicólogo também é outro ruído entre os jovens e adolescentes. Eu acho que Eduarda traz uma realidade que é de muitos e muitas com relação a esse impacto negativo com relação a psicólogo e psicóloga, né? Uma coisa que eu achei interessante da gente comentar, né, essa história do movimento social que você falou, Verônica, e da junção com o Conselho Tutelar, né, desse movimento de juventude se apropriar desse espaço, né? Sim. Como vocês geralmente falam, ocupar o espaço do Conselho Tutelar, que é um espaço de vocês, que é um espaço da juventude, e que vocês têm que começar também a militar por esses órgãos, esses sistemas, os conselhos, estadual, municipal de juventude, os conselhos tutelares. Eu acho que é de extrema importância a organização da juventude com relação à ocupação desses espaços, a entender como é que funcionam esses espaços. Eu acho que a gente, Ferreirinha quer falar, e a gente só fala... Mulheres, que coisa linda!
três mulheres, né? Aí eu vou fazer o quê? É, mulheres é quem mandam. Olha, vamos lá. Primeiro do que tudo, a questão do Conselho Tutelar, para mim, foi muito emblemática e eu passei um sufoco muito grande em relação ao Conselho Tutelar, porque eu coordenei o Centro de Referência da Astrapa no primeiro ano. E após o, o primeiro ano do Centro da Astrapa, eu tive que sair do MEL, eu tive que parar de militar em João Pessoa, porque João Pessoa já não estava dando mais para mim militar lá, porque eu estava muito conflituoso com as pessoas que faziam parte do MEL junto comigo da diretoria. A gente tinha muito conflito, porque foi uma proposta tão bonita do GGB da Bahia, quando se fundou como GGB, de interiorizar o movimento, não conseguiram interiorizar o movimento lá na Bahia. E aqui na Paraíba não deixou de ser diferente. A gente entrou no movimento. Olha, nós éramos do interior, eu sou do interior, Fernanda era do interior, a maioria das pessoas que formaram o MEL, Fernanda entra bem depois, Fernanda entra na Strapa já nos anos 2000. Mas quem começou lá no começo, eu tenho 51 anos, e com 14 anos, com 14 anos eu comecei a fazer Miss Gay em Itabaiana. Então vamos lá, de 84 a 92, eu fiz Miss Itabaiana Gay. Isso já era movimento LGBT, isso já era emancipação LGBTQIA+, eu não sabia que era. Então, assim, depois, Itabaiana não me cabia mais, eu não cabia mais em Itabaiana, porque eu era muito precoce. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 14 anos e 6 meses, saí com 17 e 10 meses, depois entrei na Caixa Econômica, passei 2 anos, tudo aqui em Itabaiana. Quando eu saí da Caixa, não tinha mais para onde eu ir. Eu tive que ir embora para João Pessoa. Daí eu já frequentava João Pessoa. Daí, com 16 anos, eu já frequentava a Benfam, um grupo que tinha chamado Grupo GEP, Grupo Especial da Paraíba. Natália e Dorotila, psicóloga e assistente social da Benfam, reuníamos com elas às sextas-feiras para pegar preservativo e elas nos aconselhar sobre o que era ser LGBT, o que era ser gay, na verdade. Então, eu sentia muita necessidade de trazer o movimento para o interior. Quando eu não consegui mais militar na capital, por conta de divergência com algumas pessoas do próprio movimento, eu disse, eu vou interiorizar o movimento. E eu saí. Eu saí para interiorizar o movimento, fundei o Guerreiros aqui em Itabaiana, claro que com o apoio do MEL, e eu era tesoureiro do MEL, eu pedi demissão e vim. E quando eu aprovei em 10 anos, eu coordenei 26 projetos aqui em João Pessoa, projetos de Secretaria de Estado e de Ministérios Federais, e eu consegui trazer o primeiro centro de referência LGBT do interior do Nordeste. Foi aqui em Itabaiana. Então, assim, quando nós estruturamos o centro de referência em Itabaiana, que era com o apoio do Ministério da Justiça, Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça. Isso era o terceiro ano do mandato de Lula, do primeiro mandato. E daí, o que aconteceu em Itabaiana? Itabaiana não tinha conselho tutelar, não tinha conselho do idoso. A Lei Maria da Penha estava muito longe de acontecer. Então, o que aconteceu foi que eu travei uma luta ferrenha para instituir o Conselho da Criança e do Adolescente aqui em Itabaiana e para instituir o Conselho do Idoso. Isso foi uma guerra muito grande. E uma das primeiras conselheiras tutelares eleitas era Valdilene. Valdilene, ela era a pedagoga do Guerreiros. Ela fazia parte do centro de referência como pedagoga, porque o formato do centro de referência nosso incluía uma pedagoga. Nós tínhamos um advogado, um assistente social, um psicólogo, uma pedagoga e um digitador, uma pessoa que era tipo secretária digitador. Então, assim,
Foi muito duro instituir o Conselho Tutelar em Itabaiana, sem falar que quando o Conselho Tutelar foi eleito, passou ainda um ano para poder tomar em posse, porque a prefeita entrou na justiça para que o Conselho não assumisse por algumas questões jurídicas que ela não concordava, porque os candidatos dela, apresentados por ela, não ganharam. Sem falar que aconteceu o seguinte, todos os candidatos do Conselho, ao Conselho Tutelar, eles tinham uma carta de apresentação de uma escola ou de uma igreja evangélica ou da igreja católica. A nossa candidata, ela é catequista, ela é professora de catequese, ela tinha uma declaração deles, ela tinha uma declaração da igreja católica. Isso era muito ruim para ela. Ou ela era guerreiros ou ela era igreja católica. Não podia um grupo de gay, né, tá dando aval, porque estava ligado pedofilia a gay. E como é que uma pessoa que milita no movimento LGBT é uma pedagoga do movimento gay, ela pode ser conselheira tutelar? Na cidade as pessoas entendiam que gay estava ligado à pedofilia. Então quem trabalhasse com Guerreiros, quem fosse colaborador do Guerreiro, nunca que o Guerreiro poderia dar uma carta de apresentação. Então, assim, foi muito complexo isso. Mas nós conseguimos eleger uma chapa legal e ela foi conselheira tutelar por 2 mandatos, junto com uma equipe muito legal que fundou o Conselho Tutelar aqui. Então, assim, é muito complicado. Outra questão também é como não tinha a Lei Maria da Penha, e nós tínhamos quatro profissionais bem capacitados, e muitas mulheres que estavam sendo violentadas, viviam em relações abusivas, que nem era esse termo na época, se sentiram acolhidas pelos Guerreiros e começaram a entrar com questões no fórum. Então, o Guerreiros executou a Lei Maria da Penha antes do Guerreiros de existir a Lei Maria da Penha. Quem gritava pelas mulheres, quem levava as mulheres para a delegacia para denunciar seus esposos, seus companheiros, eram os funcionários, eram os ativistas, eram os contratados do Guerreiros do Centro de Referência. Então, foi uma batalha grande. Eu tinha que sair de 5 horas da tarde de Itabaiana. Às vezes saía mais cedo, porque eu não podia dormir em Itabaiana. Porque tinha muitas espingardas e revólver apontadas para a minha cabeça. Companheiros que me conheciam de muitos anos, das mulheres que estavam denunciando, eles não iam atrás do psicólogo, assistente social, da advogada, do Guerreiro, não. Eles iam atrás de Ferreirinha, coordenador do Guerreiros, que trouxe esse projeto para Itabaiana, que tem o aval da Justiça, que tem o aval do Ministério Público, que tem o aval do governo federal. E aí, eu fui muito ameaçado aqui na cidade, entendeu? E pela segunda vez eu fui expulso de Itabaiana. Mas aí foi complicado. Então, assim, eu falo assim, Eduarda, você é uma menina muito capacitada, eu estou vendo que você tem um potencial grande, e para as demais companheiras que estão aqui nessa live, façam esse curso que eu fiz. Olha que coincidência. Eu mandei o certificado aí para vocês. Eu fiz o curso, eu terminei de fazer o curso pelo SUS de prevenção da automutilação e de prevenção ao suicídio no dia 2. Foi um curso de 20 horas e o outro de 10 horas. No dia 2 de agosto. Dia 4 de agosto eu me deparo com aquele caso do filho de Valquíria Santos, a repercussão. Foi quando eu falei para Felipe e Kleber que eu tinha feito esses cursos. Façam lá, entrem na plataforma do SUS lá, Universus, e vocês fazem esse curso de prevenção ao suicídio e da automutilação. Muito interessante esse curso. Capacita bem para a gente começar. Porque, assim, quando um filho rouba pela primeira vez, a mãe diz e o pai diz, os adultos dizem, a família diz, não roubem mais. Quando o filho mente, a família diz, não minta mais. Quando eles descobrem que o filho é um LGBT, eles dizem assim, ou você deixa de ser LGBT, ou você vai deixar de ser meu filho, ou você vai deixar de existir. Então, isso nos leva à morte. Isso nos leva a querer nos matar. Porque eles não estão dando uma segunda opção a gente. Meu filho, não seja mais LGBT, não seja mais... Não pode ser isso. Ou é isso ou não é meu filho. Ou é isso ou não é de Deus. Ou é isso ou saia de casa.
Então, assim, é uma porrada grande na cabeça. Não é o negro, não é a criança negra que chega em casa chorando porque foi discriminada na escola, e o pai e a mãe apoiam e diz assim, vai falar com a professora, vai falar com a diretora, diz, não, meu filho, tem orgulho da sua cor. O pai do LGBT e a mãe do LGBT não é corriqueiro dizer isso. Não, meu filho, tenha orgulho que você é LGBT, enfrente seus colegas de frente. Não, o pai diz logo, mostra a ele que você é homem, bata nele. A mãe diz logo que, e você é isso? É assim que nós nos deparamos com o nosso primeiro contato com a realidade de ser LGBT. Então, assim, o primeiro momento que vem é ficar com raiva de si próprio, por não entender a própria situação, é querer se mutilar, é querer se matar, é querer se isolar. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou um abusador. Eu sou aquela pessoa que faz bullying. Porque comigo era assim, na escola ninguém tirava casquinha de mim, não. E até hoje eu ainda tenho muito disso. Não tiram casquinha de mim. Eu era que fazia e dizia assim, que eu era gay na escola quando eu era pequeno. Eu dizia assim, você vai apanhar até dizer que você me aceita. Era. Eu formava os grupos e dizia, quem não me aceitar no grupo, cai fora. Eu fazia isso, eu juro a vocês. Sempre foi ao contrário alguma coisa na minha vida. Sempre foi. Eu sempre tive um jeito de reagir meio diferente. Então, assim, olha, não foi mole com 14 anos e 3 meses e 4 meses eu fazer o primeiro Miss Gay de Itabaiana, que não era Miss Gay, era uma festa tropical. E no meio da festa tinha um desfile dos gays. Via para aí que invenção. Olha que invenção. Eu maquiei o primeiro concurso gay. Aí daí uma pessoa da sociedade, eu convidei a esposa dele, ele era o dono da saboaria, que é a maior indústria de Itabaiana, e ela era professora. Eu a convidei para ficar no júri. Ela ficou impressionada com a performance dos meninos, porque eu tinha trazido 2 pessoas de João Pessoa para fazer show. Ela ficou impressionada. Quando ela chegou em casa, ela ficou comentando com o marido dela. Ele fez, e é bonito assim? Ela fez, é lindo, eles abalam. Aí ele fez assim, pois eu vou falar com o Ferreirinha, que no próximo ano eu quero ser jurado. Aí, quando foi depois que eu trabalhava no Banco do Brasil, né, e eu estava sempre em contato com ele, que uma das contas que eu cuidava no Banco do Brasil, quando eu era office boy dos extratos, era dele, ele fez assim, Ferreira, não dá para tu fazer daqui a 6 meses outro evento desse, não, e me colocar no júri? Eu disse, tu é doido, Luciano? Ele fez, não, eu vou querer. Só por conta dele eu organizei outro evento, mas numa escola doada. Aí, resultado, ele disse, no próximo ano, eu quero esse povo fechando no Itabaiana Clube. E ele era presidente do Itabaiana Clube. Era ele. Aí, no terceiro mês, já foi no Itabaiana Clube. Já não foi mais com o nome de Festa Tropical. Já foi com o nome de Miss Itabaiana Gay. Então, não foi fácil para mim fazer de 80, a final de 84 a 92, com Miss Gay Itabaiana. Quando eu fui embora daqui, fui militar nos movimentos sociais de uma pessoa, junto com o Luciano, com o Mazurei, que fundamos o MEL. O MEL passou ainda 3 anos ainda sem ter registro. A gente diz que o MEL nasceu em 92, mas a gente vem bem antes. A gente vem da Benfam a gente passa por beira de esquina, a gente nos encontrávamos no Bambuzal da Lagoa e no Pavilhão do Chá, e eu era de menor, e alguns eram de menor também junto comigo, e daí a gente tem a ideia de fundar o MEL. O MEL foi criado a partir do Beira de Esquina. Quem era o Beira de Esquina? O Beira de Esquina era eu, que não tinha nem o ensino médio, e a galera da periferia, Robson, tal, e tinha o pessoal da universidade, que era Breno, que era Mazurek, que era Marli, que era Luciano, que era o pessoal que tinha graduação. Eita, então, é muita história, viu? Juntamos o povo de Beira da Esquina com os graduados e formamos o MEL. Então, assim, quando foi depois, eu me desvinculei do MEL e vim para o interior começar. Aí comecei no interior fazendo 4 paradas gays grandes aqui em Itabaiana, né? Foram 3 paradas gays grandes que eu fui aqui.
primeira com 6 mil pessoas, a última com entre 12 e 15 mil. É o que a Polícia Militar dizia. Só que a gente sabia que tinha muito mais. Então, assim, Ferreirinha, tu era, nesse tempo todinho, tu fez esse tempo, tu tinha quantos anos? Quando eu comecei a fazer o Miss Gay em Itabaiana, eu tinha 14 e poucos meses. Quando eu migrei para João Pessoa, para as noitadas de João Pessoa, eu tinha 16. Ok? Foi quando eu conheci o pessoal da Benfam. E daí, quando eu comecei a militar no Mel, que não era Mel, era beira de esquina, eu tinha um pouco mais que 18. Mas daí aconteceu o seguinte, olha, nós nos reuníamos nas esquinas, a polícia colocava a gente para correr. Quando foi um dia, a polícia nos cercou na porta do Palácio do Bispo e mandou chamar a viatura, porque nós éramos mais de 15. Estava eu, Luciano, uma turma muito grande, Peixe, da Universidade, Denilson. Daí, a polícia, antes de chegar, Dom José Maria Pires estava fazendo uma reunião lá dentro. Disse, que tumulto é esse aí na porta? Disse, uns gays estão acuados aqui na porta da igreja e a polícia está metendo pau e foi chamar as viaturas para prender. Aí ele abriu a porta e nós entramos. Mandou abrir a porta. Eu não sei se foi pior Dom José, né? Grande saudade de Dom José. Eu não sei pior se foi a polícia ou se foi Dom José, porque a gente só saiu lá 2 horas da manhã recebendo o sermão dele. Menino, é muita história, depois de meia-noite, ele nos liberou de 2 a 2 pelo estacionamento, pelaquela rua de trás. Então, assim, daí ali a gente resolveu a fundar o MEL. A gente tem que ter uma instituição que nos represente, porque esses encontros dentro de universidade, porque tem o Nós Também, que foi fundado por Henrique Magalhães e outras pessoas, mas eles só atuavam dentro da universidade. Eles eram um movimento cultural LGBT dentro da Federal, da Universidade Federal. E nós precisávamos de ir para a rua, porque nós estávamos... E tinha assim, tinha a gangue de Agápio. Agápio era uma pessoa da torre que, se pegasse a gente na rua, dava na gente. Então a gente ficava entre a gangue de Agápio e a polícia. Para onde a gente corresse, a gente apanhava. Entendeu? Agora, Cris, eu ia. Quando Ferreirinha estava falando assim, muito da questão do interior, tem um fator que é muito preocupante, que nos preocupa muito, o Conselho Tutelar, e eu tenho certeza que o movimento LGBT também, que é o tráfico de pessoas. E é o tráfico de meninos e meninas que são traficados, principalmente os meninos, as meninas trans, que são traficadas, né, para fora e que são exploradas sexualmente. E é uma preocupação muito grande. Né? Eu acho que é necessário, sim, o movimento se fortalecer no interior da Paraíba para que a gente possa empoderar esses meninos e meninas para que eles não na rede da exploração sexual, né? Que é uma realidade. Ferreirinha falou vários pontos, ele falou num ponto da questão da família, né? E eu, Ferreirinha, só somos eu e meu irmão. Meu irmão hoje é um grande maquiador em São Paulo, meu irmão é gay, e meu pai era um homem semi-analfabeto, e, assim, uma criatura de uma beleza enorme. E o meu pai, ele nunca disse assim, meu filho é gay, mas meu irmão saía montado para ele fazer show na Notorious. Não sei se Cris é da época da Notorious, mas certamente Ferreirinha, que tem um ano a menos que eu, era da época da Notorious. E meu irmão saía montado, junto com o Júnior, junto com o Danilo, fazer show na Notorious. E meu pai via eles com muito amor, muito carinho, e tratava muito bem. Então, assim, a questão da família é algo fundamental na garantia do direito desse adolescente, né?
Porque você vê só, Eduarda falando, não parece que ela é uma adolescente de 16 anos. Eu pensei que Eduarda já tivesse 18 anos. Eduarda tem 16 anos, é uma adolescente empoderada. O que deu esse empoderamento a Eduarda foi, sim, Eduardo, o movimento social, porque o movimento social faz isso com a gente, né? Ele nos empodera para que a gente possa lutar pelos nossos direitos. É muito triste você ver assim, adolescentes altamente inteligentes que poderiam estar lutando por uma causa, por uma bandeira de luta, mas eles não têm esse fortalecimento nem na família, nem da sociedade. E aí, geralmente, quando a gente chega no movimento social, a gente chega muitas vezes por conta das dores que a gente sofre pelo preconceito de ser favelado, preconceito de ser negro, preconceito de ser LGBT, preconceito. Então, a gente vai procurando quem nos fortalece, né? E que pena! Eu queria que se chegasse a todos os adolescentes de 16 anos, que a gente pudesse fazer uma grande corrente forte para enfrentar tudo isso que está aí, né? Mas a gente vai conseguir. Eu tô muito mais animada do que no início, viu, Eduarda, com você. E agora que eu sei que você tem 16 anos, agora eu vou ser sua protetora. Menina, a Eduarda chegou no. Eduarda é fruto de um projeto nosso, que é o Goleando contra a Violência, né? É um faz anual. Futebol de salão, E aí futebol de ela é salão. fruto desse projeto que a gente realiza todo ano, em março e novembro, mas por conta da pandemia, a gente só realizou um amistoso ano passado. E aí ela é fruto disso. Ela chegou com 13, foi com 13, foi? Foi com Com 14. com 14. Com 14, Eduardo enchia o juiz da gente, porque ela não podia falar, porque ela não podia aparecer, porque ela queria, sabe, lutar, porque ela queria falar. Eu disse, tenha paciência, um dia você chega lá. E aí ela está chegando. Eu disse, você vai chegar e chegue realmente com tudo, como você sempre quis, né? Chegue com sua personalidade. E aí, falando da importância da família, eu acho que no caso de Eduarda, a família é de extrema importância. Eu falo da tutora dela, da avó, né? Que é uma pessoa que tem pouca instrução, mas que é uma pessoa que apoia Eduarda, a gente sente isso. Desde o primeiro momento que Eduarda participou das oficinas, participou das coisas, ela nunca se negou a dar uma autorização, ela confia no Grupo Maria Quitéria, então, isso também... Olha, Cris, Eduarda, eu né? acho assim, Cris, eu acho que essa questão de não ter instrução abre tantos caminhos, porque quem tem instrução parece que já sabe de tudo. E quem não tem instrução quer experimentar tudo, porque assim, E eu quer vejo tanta entender, gente, né? E quer quer entender, né, filha? entender. Eu vejo tanta gente sem instrução tão E as aberta às coisas. as avós, elas são incrível, né? Assim, no atendimento do Conselho Tutelar, como as famílias hoje estão nesse desenho da avó e netos. É, Como? Por conta, inclusive, do crack, sabe? Infelizmente, muitas crianças nascem e aí os pais já nascem o pai e a mãe, quando está com a dependência química no crack, ela é mais forte do que ela, e aí as avós assumem essa responsabilidade e a gente está tendo uma geração de filhos de avó, né? E assim, como elas são generosas, como elas são carinhosas, como elas são compreensivas, as avós, né? Como elas têm tanta sabedoria que elas conseguem respeitar a orientação, elas conseguem ouvir mais. Eu acho que toda mulher deveria ser mãe aos 40. Eu fui mãe aos 40, né? Eu já tinha um filho de 18, um de 13, e eu tenho um de 12. Eu acho que Cris já viu o Luiz Arthur por aí, porque ele vai muito para os movimentos. E como foi bom ser mãe aos 40,
porque a gente está com uma outra sabedoria, a gente consegue compreender e fazer as leituras, se é que vocês me entendem, muito melhor, e já se preparar para o que vem, né? Já trabalhar os nossos medos para o que vem. Então, eu acho que essa relação da família no fortalecimento, com esse fortalecimento de vínculo, do respeito, né? Do respeito às diferenças, elas são fundamentais nessa transformação de mundo que a gente quer fazer. Porque olha, não está fácil. Uma experiência minha que eu posso falar é o seguinte: quando eu leciono o SUS, nos cursos de radiologia e de enfermagem. Eu coloco a lei, entendeu? Eu coloco a lei do nome social. Não tem, mas eu transversalizo, eu coloco lá a lei. Porque não é uma lei do SUS, então eu pego e coloco lá em ética e legislação, quando eu estou lecionando nos cursos de nível técnico, seja de enfermagem, seja de APH, seja de radiologia. Eu faço teatro na sala de aula e dentro do laboratório, no atendimento de uma trans masculina, de um trans também, ou feminino ou masculino. Para os alunos saber, eu mostro o cartão social que existe, que é obrigatório, no cartão do SUS ter o nome social. Isso foi uma batalha muito grande nossa em Brasília, para em todos os 5.500 e poucos municípios do Brasil, mudar a maquinazinha para ter lá o espaço do nome social, que as pessoas botavam como dificuldade isso na época, quando o cartão do SUS era feito manualmente, que não tinha o ícone lá na maquinazinha do SUS para colocar lá o espaço de colocar o nome social. E a gente lutou por isso, a gente lá em Brasília, junto com a Fernanda, lutamos muito. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer quando a gente quer. E eu tô sentindo muita falta, falo para Kleber e Felipe direto, algumas pessoas que estão lá no Mel, precisa de juntar a velha guarda com a nova força do movimento LGBT, para os velhos se reciclarem e os novos escutarem as histórias, porque eu estou vendo que o movimento LGBT está indo pelo caminho que parece que foi o caminho que eu comecei há 30 anos atrás. É porque a roda grande entra dentro da pequena, Ferreirinha. Então, assim... Minha mãe dizia que a roda grande entra dentro da pequena, é nessa hora. Mas é isso que a gente está buscando, né? E Eduarda, olha eu fazendo mediação, Cris. No caso de Cris, a Ade tem que vir contar a história, a Ade tem que vir dar uma pincelada, dizer como foi aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros anos. Então, assim... Ade já veio, Ade, Marli já veio, em vários momentos nas nossas redes. Pois é, mas eu estou falando assim na questão de não só para as lésbicas, para o movimento todo, entendeu? Sim. Para as lideranças novas de todos os movimentos entender como foi o movimento lésbico, como foi o movimento LGBT, como foi o movimento trans. Eu estou falando nessa integração, assim, porque parece que cada letra é cada letra só, mas não é. Cada letra está interligada. E Eduarda, eu ia falar que eu ia fazer, Cris, já que é uma roda de conversa, né? Aí eu queria fazer uma pergunta à Eduarda, como uma adolescente lésbica, e, assim, uma curiosidade minha, né? E além de adolescente do movimento, militante do movimento LGBTQIA+, ela também é militante do movimento negro, né? Então, ela luta contra o racismo e tudo. Eu tenho um grande amigo, que é conselheiro tutelar, que ele sempre faz essa fala em relação ao racismo, que é o companheiro Jair Pessoa. Ele é assim, uma inspiração nessa luta contra o racismo dentro do Conselho Tutelar. Mas
Eu queria saber de você, Eduarda, como é que você, acho que é o som de... Eu queria saber de você, Ferreirinha, meu Eduarda. querido, desliga o microfone. Eu queria saber de você, Eduarda, como é que você se sente hoje, né, como adolescente, nesse momento que a gente está vivendo no país. Qual é o seu sentimento? Infelizmente, começando pelo presidente, né? Porque Bolsonaro, misericórdia. A gente jovem está sofrendo muito em relação a ele. Mas, fora isso, eu me sinto muito acolhida pelos movimentos, por a minha avó, que eu acho que ela está assistindo a live, porque ela pediu para mim abaixar o Instagram, para ela assistir minha live. A minha namorada também deve estar assistindo minha live nesse momento. Tem pessoas importantes, então eu me sinto bem, me sinto acolhida. Luto pelos direitos dos jovens, porque dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. É o dia que alguns jovens morreram lutando pelos seus direitos para mostrar para gente. Então, para mim, eu me sinto acolhida. Tem o racismo, tem a homofobia, tem. Mas, tipo, a gente bate de frente porque, tipo assim, para mim, é como eu falo para as pessoas, eu sou uma nega atrevida. Eu não levo desaforo para casa, entendeu? Então, minha avó me ensinou sempre a isso, a sempre não levar desaforo, falar mesmo, bater de frente. Então, eu sempre bati de frente com o que as pessoas me julgam, né? Porque eu sou uma nega atrevida mesmo e não ligo pelo que eu falo, porque, tipo assim, muita gente. Eu não ligo o que eu falo, porque na hora que a pessoa vai fazer o racismo ou homofobia, ele também não liga o que ele tá falando, né? Então, ele tá falando aquilo para machucar, então eu também eu bato de frente mesmo. Então eu me sinto muito acolhida. Minha avó sempre me apoiou em tudo que eu faço. Ela nunca disse um não para mim sobre os movimentos sociais. Vou para as manifestações, vou para manifestação. Ela me ajuda totalmente com passagem, com alguma coisa. Ela sempre me ajuda, vá e volte, vá com Deus. Ela sempre me apoiou e eu sempre me sinto bem. Antes eu não tinha esse diálogo com a minha avó que eu tenho hoje. Antes eu não tinha esse diálogo, porque para mim, na minha mente, ela tinha que entender sem eu falar. Então, hoje já é totalmente diferente. Hoje eu já converso com ela, já digo o que é lésbica, já digo o que é bi, já digo o que é trans, gay. Eu já falo sobre tudo com ela e mais um pouco. Então, minha avó, a gente tem sempre um diálogo aberto sobre a minha sexualidade. Então, a partir do momento que eu me revelei como lésbica, ela chegou pra mim e fez: tá certo. Se é uma coisa que ele faz bem, vai fazer bem a mim também. Então, em nenhum momento ela me expulsou de casa, em nenhum momento ela me julgou. E sim, ela me ajudou, porque até dentro da nossa própria casa existe homofobia. Então, no começo da minha sexualidade, existia homofobia dentro da minha casa, me chamavam de sapatão. Ah, se eu errasse alguma coisinha, sapatão tá errada. Isso e aquilo. Então, ela sempre bateu de frente comigo e disse: ela não é sapatão, ela é a minha neta e eu quero respeito da mesma forma que ela respeita vocês. Então, eu sempre tive minha avó me apoiando em tudo. Então, a partir do momento que eu entrei no Maria Quitéria, que foi pelo Goleano e por uma roda de diálogo depois que a gente fez, depois que eu entrei no Maria Quitéria, muita coisa mudou na minha vida, não só fisicamente, como psicologicamente, porque hoje eu aprendi muita coisa com as meninas e ainda aprendo, porque nas reuniões eu fico calada, fico só escutando, observando, é como se fosse um estudo para mim. Mas lá fora, ou em outras reuniões, eu sei o modo de falar, eu sei como é para falar, o que é para falar, o qual sentido tá falando. Então, para mim é um privilégio muitas coisas, entendeu? E agradeço muito ao Maria Quitéria por tudo mesmo, pelas meninas me suportarem, assim, como eu posso dizer, porque eu sou muito chata, velho. Eu pergunto, eu quero fazer aquilo. Então, muitas das vezes eu escutei, calma, é no seu tempo. Então, quando começou a acontecer, eu mesma fiquei assustada. Quando começou a acontecer de mim mesma, eu fiquei assustada. Eu disse, como? Já? Aí
Cris chegou para mim e fez: você já tem 16 anos. Então, tipo, muita coisa mudou. E eu aprendi muita coisa. Antes eu militava na escola sem saber que eu estava militando, para você ver. Então, quando eu entrei no Maria, aí eu me descobri que eu estava fazendo a militância dentro da minha própria escola. Então, eu comecei a ter diálogo. Eu sempre tive diálogo com as minhas turmas. Minhas turmas, amo sempre elas. Eu sempre bati de frente com alguns professores homofóbicos. Então, se o professor me gritava, eu gritava também. Eu queria saber por que ele me gritou, por que ele me chamou de sapatão, por que ele falou isso, falou aquilo. Ia lá na diretoria, abria a porta e falava: diretora, eu tenho isso e isso para dizer, isso aconteceu e eu quero que seja resolvido. Sempre tive diálogo aberto também com a minha diretora, sempre teve diálogo aberto, sempre eu gosto de um diálogo aberto, porque para mim hoje a conversa resolve tudo. Antes eu resolvia de outra forma, né? Mas hoje resolve desse jeito, com a conversa. Porque antes eu descontava o racismo, o assédio, a homofobia fisicamente nas pessoas. Como eu sou atleta, eu fazia judô na época. Então, se você me ver minhas medalhas, é tudo em primeiro lugar. E tanta força que eu tinha que hoje eu não tenho mais essa força. Por conta do diálogo, de alguns tratamentos, de conversa com as pessoas. Então, hoje é totalmente diferente. Eu não consigo mais ter a força que eu tinha antes. Hoje eu faço judô, já fiz capoeira, já fiz baleado, handebol, eu jogo bola. Então, eu sempre tenho esse apoio da minha avó, do Maria Quitéria também, do Levante. Sempre tenho o apoio das pessoas ao meu redor. Mas antes eu não tinha apoio de ninguém, nem da minha própria família. Mas depois começou. Então, é tudo uma coisa que eu digo aos jovens que estejam na live. É tudo no seu tempo, na sua hora. Eu sei que dá muita ansiedade, você quer na hora, mas, tipo, calma, se acalma, que vai dar tudo certo, entendeu? Porque a vida, ela é lenta, é devagar, mas quando as coisas são devagar, quando é no tempo, tudo dá certo. Então, é igual um namoro. A gente espera, espera, do nada aparece assim uma estrela cadente, sabe? Então é muito importante. Hã? Então é muito importante isso, entendeu? Então hoje eu tenho pessoas que eu amo de coração, que se mexer assim no cabelo de fio, eu fico já a flor da pele, mas eu não tenho nada, como eu posso dizer, eu só quero que a homofobia acabe, o racismo também, o assédio, porque muitas das vezes, não é querendo meter o pau no Conselho Tutelar, mas muitas das vezes eu precisei do Conselho Tutelar e sabe o que é que faziam? Virava as costas para mim e dizia: ah, não pode, primeiro você tem que fazer isso, isso, isso e isso, para depois vir para o conselho. Aí eu ficava: meu Deus, desisto. Então, por isso que eu falei que muitas das vezes quem me ajuda é o movimento social, porque o Conselho Tutelar, na minha mente, não existe, porque toda vez que eu vou atrás, não dão tipo as costas para os jovens. Então, isso me machuca muito, porque uma amiga minha uma vez sofreu assédio e eu procurei o Conselho Tutelar para dar em andamento nisso. E o que foi que o Conselho Tutelar fez? Virou as costas. Então, para mim, o Conselho Tutelar é bem complicado, é como a senhora mesmo falou, é política, porque eu acho isso injusto, eu acho um absurdo, política no meio de um Conselho Tutelar, porque não era para existir isso, porque hoje tem jovens que precisam de ajuda, tem não só jovens como crianças, eu tenho 3 irmãos, então eu sei um amor de uma pessoa especial, que eu tenho 2 irmãos especial. Eu tenho o Vitor, eu tenho a Vitória, o Isaías, são minhas vidas. Tenho a minha avó. Então, se alguma coisa eu acho que se acontecer um dia ou eu precisar do conselho, eu acho que eu não corro atrás do conselho, sim do movimento social, por conta que o conselho para mim não existe. Infelizmente, porque tipo assim, eu não sou aquela pessoa que fico insistindo. Eu vou só 3 vezes, depois não vou mais, porque
Se você vira as costas 3 vezes para um jovem, o que é que vocês querem que o jovem pense? Entendeu? Isso Ô, é... Eduarda, eu acho que eu estou com coisa. Eduarda, aonde é que você mora? Eu moro em Cabedelo. Ah, olhe, eu acho que está com interferência meu microfone, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Dói tanto, sabia? Eu ter que dizer para você que você tem razão em alguns momentos da sua fala, inclusive em relação ao conselho. Dói tanto, porque eu garanto a você que nós temos bons conselheiros também, que não viram as costas, certo? Pode ser que você não tenha tido sorte, mas esse não é o papel do conselho tutelar. O papel do conselho tutelar, ele é efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquele mesmo estatuto que esse monstro desse Bolsonaro diz que queria jogar na latrina. Esse mesmo estatuto que diz que criança tem direito à liberdade, tem direito a ser respeitada, tem direito a ter convivência familiar e comunitária, tem direito ao esporte, tem direito ao lazer, tem direito à alimentação, à moradia, tem direito a ter direitos. O papel do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento destes direitos, né? Então, assim, dói demais ouvir uma adolescente de 16 anos dizer: se eu precisar, não é o Conselho Tutelar que eu vou procurar. E eu queria abrir um diálogo com você e pedir a você uma oportunidade, que quando você precisar, se você precisar do Conselho Tutelar, Cris, pode passar meu telefone, você liga para mim, da área que você estiver, certamente eu vou lhe indicar alguém que não vai lhe virar as costas. Certo? Não crie essa imagem errada do Conselho Tutelar, porque quando você cria essa imagem, você vai fortalecer justamente aqueles que não têm compromisso com o Conselho Tutelar. Porque nós que temos compromisso com o Conselho Tutelar, nós não viramos as costas. E eu garanto para você que não é a maioria que vira as costas. Mas, infelizmente, tem aqueles... Oi? Eu acho que não é uma criação da cabeça. Eu acho que é uma forma que eles demonstram para mim. Demonstra para os jovens. Eu acho que não é uma criação, mas sim uma forma que eles demonstram. Como eles demonstram? Não é criação, não, da sua cabeça, não. É isso que eu estou dizendo. Não é criação da sua cabeça. Mas o que é importante refletir é que, como eu falo, né? Dos espaços políticos que o movimento LGBT já conquistou. Por exemplo, o centro de referência. Se o centro de referência não está atendendo bem a população LGBT, o nosso papel não é abandonar o centro de referência. O nosso papel, enquanto movimento social, é ocupar o centro de referência, provocar o poder público. Eu estou falando enquanto movimento social, né? Isso já fica como uma reflexão para todo mundo. Então, eu sempre falo isso, a gente não pode desistir do que a gente conquistou, do que é nosso, né? A gente tem que fazer com que ele funcione. Então, se você chega no Conselho Tutelar e lhe viram as costas, você tem que procurar outros espaços, procurar orientação com o movimento social, como é que você faz para aquele Conselho Tutelar funcionar, porque ele é um espaço que é para a juventude, é um espaço que é para garantir os direitos da juventude. Então, como é que acontece isso? Tem que denunciar, tem que buscar para que faça acontecer, né? A alternativa não é abandonar, porque é o que querem, né? É o que querem. Se os adolescentes e jovens já não têm espaço,
e ainda mais tirando um órgão institucional como o Conselho Tutelar, aí pronto, aí é que foi mesmo o beleléu, né? Então, eu acho que fica uma reflexão para a gente já Exato. a hora, começamos às 19, que era às 18, mas já está ultrapassando uma hora. Eu queria agradecer muito, sim, lembrando que Verônica é uma referência de conselheira tutelar, viu, Eduardo? Todos os momentos a gente recorre a ela, Gratidão. inclusive os momentos foi a ela que a gente recorreu. Então, Verônica, para nós do Maria Quitéria, é uma conselheira comprometida, é uma honra para nós tê-la como é que eu posso dizer, parceira, amiga, tudo mais que possa imaginar, porque com ela não tem horário, é impressionante, ela sempre está disponível. Gratidão por todo o carinho, Verônica. Agradecer a Ferreirinha, eu acho que o que Ferreirinha traz é um debate que tem que ser, eu acho que é exclusivo só para isso, Ferreirinha, a saúde mental dos nossos jovens, das nossas jovens, né, a saúde mental, a saúde integral, eu acho que é de Eu coloco também a saúde mental nossa, né? Que a gente tem que também se fortalecer enquanto saúde nossa, mental para como poder a gente é, passar para o jovem, porque tem tanta gente fragilizada aí que não tem condições de aconselhar ninguém e está sim, nesses postos de aconselhamento. sim, principalmente nós que fazemos parte do movimento social, né, que precisamos estar nos cuidando, era justamente isso que eu ia dizer, trazer esse debate para a população LGBT, trazer para os jovens, para as jovens, agradecer a Eduarda, que está sempre nos surpreendendo, Maria, só babando, né, na cria da Quitéria, que está linda, está crescendo, está tá Eu rumo gostaria também a de deixar uma mensagem na questão política também, como a Eduarda falou aí, e o tocante hoje é sobre esse governo que está no poder. Eu acho que a gente tem que ver o lado bom também desse governo que está no poder. É que ele é um governo desarticulado, ele é um governo muito fraco. Ele não é um. Eles não estão no poder, gente. Eles não estão no poder. Eles não estão no poder ainda e nem vão continuar no poder, porque eles são desarticulados, eles são fracos. A nossa democracia é muito fortalecida. Nós temos uma base muito sólida. Então, assim, não vai ser esse governo aí que vai destruir nós, não. Não vai ser esse ainda. Pode ser que aconteça outro. Porque assim, as pessoas estão muito preocupadas com o que esse governo está fazendo. A gente tem que se preocupar com a nossa referência, com a nossa base, é nos fortalecer na base. Porque muitas vezes as pessoas estão indo para o enfrentamento lá em cima com esse governo e estão esquecendo de fortalecer a base. E uma base sólida não tem governo que derruba. Continuar a agradecer a Eduarda, né, que está sendo essa potência para nós, do Maria Quitéria, que hoje seja um dos primeiros passos de lives, de convites, de tudo que mais que você tiver oportunidade para passar tudo que você passa, inclusive para nós do Maria Quitéria, né, todo o seu potencial de querer fazer, de querer acontecer, de realizar, e está sempre buscando essa evolução e fortalecer outras meninas, inclusive também fortalecer os meninos, né, e no caso, não tem isso, tá todo mundo junto, quando se fala de juventude, claro que umas têm menos acolhida do que as outras, mas juventudes, né, o assédio principalmente é uma realidade de todos, todas e todes. Agradecer e pedir a vocês que deixassem um agradecimento, um recado, dizer que dessa live vai sair, sim, alguns encaminhamentos, de que vocês vão ser contactados e contactadas para dar andamento, porque as critérias é isso, a gente sempre tira algum encaminhamento de uma roda de conversa, alguma coisa, para a gente aprofundar Olha, e ampliar. para mim, Verônica e Cris não me surpreende muito. Vocês estão fazendo o papel que eu já esperava. Agora a Eduarda me fortalece. A Eduarda me traz um sangue novo, me traz uma esperança, me traz uma certeza de que
trabalhos que estão sendo bem aproveitados. Então, parabéns à Quitéria por conseguir, na transversalidade de partidas de futebol, levar a cidadania para a juventude. Assim. Então, de parabéns mesmo. E logo que pudermos, eu completei agora no dia 15, 6 meses de segunda dose, que eu fui o primeiro da primeira leva da saúde. A saúde começou com 50 a mais, aí eu já tinha 50, logo na primeira semana eu fui vacinado. Então, assim, e vamos nos encontrar, vamos nos capacitar, vamos para as rodas de diálogo. Olha aí o fruto que a Quitéria nos deu à sociedade. Eduardo, lá de Cabedelo, lá. Que pena que não temos mais o MOCA lá em Cabedelo, que foi o movimento homossexual que na época surgiu lá, mas nós temos outros movimentos lá que eu estou sabendo que estão acontecendo, e aí a gente precisa se encontrar para saber o que de fato está acontecendo e aonde podemos somar. E eu quero também fazer um convite a todos os jovens que estão na live, lésbica, bi, gay, trans, aí no Instagram do Maria Quitéria, que tem um texto lá sobre o Dia Internacional da Juventude, que é o que é ser jovem hoje. Fazer esse convite a todos os jovens que estão aí, e lá no mariaquitéria.pb. Pode ir lá no Instagram, que vai estar lá um texto sobre o que é ser jovem. Sigam a gente, fiquem por lá. E tem também o nosso site, e também tem o nosso canal Quitéria, né? E é isso. Para fazer todos os convites, eu quero agradecer ao Maria Quitéria. O texto de autoria sua, diga, o texto é de autoria minha. Eu quero também agradecer a todo mundo pelo convite, pelo conhecimento, pelo diálogo que a gente teve com a conselheira tutelar, com Ferreirinha, com Cris. Foi muito massa esse diálogo. Eu não vou mentir, eu tô muito nervosa, eu tô tremendo tanto aqui que você não tem ideia. Mas a gente não percebemos, não. Eu pensei que eu ia até errar alguma coisa, mas enfim, eu acho que eu falei o que eu queria falar, mas... querida, sua hora chegou, sua hora chegou. Eu quero fazer esse convite a todos os jovens que estão aí, não só os jovens, como os adultos também, e que vá lá na página do Maria Quitéria para ver o texto que tem lá, o que é ser jovem hoje. E é isso. Quero agradecer ao Maria Quitérias, né, a Cris, que me fez o convite. Quero agradecer a Eduarda. Eduarda, eu estou encantada com você. Que bom que você falou tudo isso que você falou. Eu queria que você falasse tudo isso numa live cheia de conselheiros tutelares. Como eu queria ouvir essa sua fala, né? Para ver se a gente percebe e começa a pensar aonde é que nós estamos errando, né? Por que é que uma adolescente de 16 anos tem este olhar para este lugar que só tem um e exclusivo dever, zelar pelo direito, pelo cumprimento do direito dela. E aí eu quero dizer para você não mudar. Continue assim. Você não sabe o quanto você me ajudou hoje com essa sua fala, né? Que vai me fazer refletir. Mas aí, como Cris disse, se esse lugar te incomoda porque não cumpre o seu papel, observe, leia o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o seu estatuto, é a lei que garante os seus direitos. Leia todas as leis que estão ligadas à política da criança e do adolescente e comece a pensar assim: será que eu não poderia ocupar esse espaço e fazer diferente? Daqui a uns anos você já pode. Se prepare, porque eu acho que você daria uma excelente conselheira tutelar. Marli Soares, ela já falou isso para mim. Ela disse que eu fosse conselheira tutelar. Marli já falou para minha avó sobre isso, mas eu vou fazendo técnicos jurídicos. Eu estou
Então, eu ainda tô vendo essa parte. Eu tô pensando ser conselheira Mas tutelar pense, ou ser o que é eu uma quero. experiência muito boa, pode ter certeza, viu? É uma experiência muito boa, mas você vai fazer diferente. Eu tenho certeza que você vai ser melhor do que nós estamos sendo. Então, eu agradeço a Maria Quitérias, a Maria Quitéria, agradeço a Ferreirinha, né? Ferreirinha, esse homem que caminhou ao lado de Luciano, pense que coisa maravilhosa. E Eduarda. Cris, muito obrigado, querida, de coração. E estou aqui à disposição, viu? Gratidão, gratidão, boa noite a todos, todos e todas que ficaram e acompanharam a gente. E podem seguir lá maria.quitéria.pb, o MEL, Movimento Espírito Lilás, Verônica, a gente não colocou as redes sociais aqui, mas vai estar lá na live. Eu acho que a gente botou lá no Instagram, tá os contatos de todo mundo que está aqui presente. Um cheiro, e eu amei realmente também estar com vocês. Gente, a gente temos que ter muito que contribuir ainda para essa humanidade. Tchau para todos e todas.